Olá, amigos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance cada irmão, cada irmã, cada pessoa que irá estar nos assistindo em nome do Senhor Jesus. Aqui que eu vos falo é o pastor Manuel Souza, sou pastor aqui da Igreja da Graça da cidade de Maracaju. Hoje, sexta-feira, venho trazer uma palavra poderosa, uma palavra de fé, para que através desta possamos ser alcançados e abençoados pelo nosso Deus em nome de Jesus. O compromisso de Deus é com a sua santa palavra. E quando nós temos compromisso com esta palavra, Deus naturalmente terá o prazer de nos abençoar conforme as Escrituras Sagradas. Aqui em primeira carta de João, capítulo 5, no versículo 4, primeira carta de João, capítulo 5, 4, diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então ele diz que toda pessoa que é nascida de Deus, esta vence o mundo. Se ele diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, nós não devemos andar de cabeça baixa, nós não devemos andar aí simplesmente confessando os fracassos da vida, mas nós devemos nos assumir em Cristo. Nós devemos aprender a andar conforme as Escrituras Sagradas, não de outra maneira. Tem muitas pessoas perdendo as batalhas, principalmente no mundo espiritual, porque não se assume naquilo que Deus declara a favor dela. Nós devemos aprender a viver conforme aquilo que Deus fala. Você é o que a Escritura Sagrada diz que você é. Se a Bíblia Sagrada diz que você é mais do que vencedor, assim você tem que agir. Não agir de outra forma, de outro jeito. Então ele diz aqui, porque todo aquele que é nascido de Deus, você é nascido de Deus? João 1:13 diz que quem é nascido de Deus, aquele que recebeu Deus como Senhor, o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Deus deu-lhe o poder desse ser feito filho de Deus, aos quais nasceram não da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Então a pessoa que nasce de Deus é aquela que tem Jesus em sua vida. E o que é ter Jesus? É ter a palavra de Deus em sua vida. Então, se eu sou um nascido de Deus, ele diz que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você não tem que, diante das afrontas, das ameaças, diante de situações que você enfrenta, talvez no seu casamento, na sua vida conjugal, você homem, você mulher, você marido, você esposa, você filho, você pai, família, você tem que se comportar como uma pessoa vencedora, diante dessas negativas que você talvez enfrenta, essas lutas, essas afrontas, essas adversidades. Mas por que às vezes aquele que é de Deus tem perdido, tem sido vencido pelo mundo? É a sequência. Ele diz: e esta vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. A pessoa que vence o mundo, ela tem que andar da maneira que agrada a Deus. Ela tem que andar conforme o que é a fé dela. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí eu tenho que entender o que é a fé. A fé é uma certeza. E que certeza que é esta? Conforme Hebreus capítulo 11:1. E que certeza que é esta? Que convicção que é esta? Lá no livro de Salmos, né, que é o Evangelho de Salmos, está explicando justamente isto. Romanos capítulo 10, versículo 17. Eu falei, sabe que eu estou numa leitura do livro de Salmos. De sorte que a fé é pelo ouvir. E o quê? E ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós aprendermos a viver desta forma, pela palavra de Deus, aí a gente vence o mundo. Aí as dificuldades, por mais difíceis que elas possam ser, a pessoa tem totais condições de reverter qualquer quadro. Então observa que a fé que vence o mundo, é nada mais, nada menos da pessoa viver conforme a palavra de Deus, que ela vem conforme ela ouve a palavra de Deus. E aí quando esta ouve a palavra, o que ela tem que fazer? Se assumir na palavra. Esta tem que fazer o quê? Pronunciar a palavra. Lá em João, o apóstolo, ele fala algo importante, o apóstolo João, vamos dar uma olhada lá, capítulo 3, versículo 34, ele diz: porque aquele que Deus enviou, e Jesus te enviou, João 17, versículo 18, ele diz
que da mesma forma, Jesus falando para o Senhor Deus, da mesma forma que o Senhor me enviou, eu os enviei ao mundo. Então você é um enviado de Jesus, você é um enviado de Deus, seja na sua casa, seja na sua família, seja a área que for, empresa que for, lugar que for, você é um enviado de Deus. Então ele diz, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Então a pessoa tem que aprender, o servo de Deus, o enviado de Deus, ele tem que aprender, o nascido de Deus tem que aprender a falar das palavras de Deus. Não tem que falar de outra maneira. Não tem que falar conforme aquilo que você vê, conforme aquilo que você está passando. Ah, meu Deus, que luta essa situação. Tem gente que só sabe falar fracassos. Tem pessoas que só sabem, usa o WhatsApp para escrever o que não deve, usa o Facebook para escrever o que não deve, fala o que não deve, às vezes para o marido, para a esposa, para o filho, para o pai, para a mãe, para o patrão, para o amigo, seja lá para quem for, até para ela mesma. Então para com isto. A pessoa que é de Deus, que vence o mundo, ela tem que aprender a andar pela fé, a vencer na fé. E o que é a fé? É a palavra. A pessoa tem que aprender a viver da palavra de Deus, a falar da palavra. Então é isso que ele está dizendo aqui, porque todo aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, não fale outra coisa. Não saia falando o que não deve, não saia falando o que não pode, confessando fracassos, colocando desculpa, falando que não vai dar, é difícil, não vou conseguir. Isso aí não é para você não. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que falar das palavras de Deus. E quando ela fala das palavras de Deus, ela vai andar desta maneira. Isso está lá em 1ª carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, o versículo 7, ele diz, porque andamos por fé e não por vista. O homem de Deus, a mulher de Deus, o nascido de Deus, tem que andar por fé. E o que é andar por fé? É andar pela palavra de Deus. É andar dirigido pela palavra de Deus. É andar citando, confessando a palavra de Deus. Não é confessar, não vai ter jeito. Não é confessar que está difícil. Não é confessar que é incurável. Não é confessar que ele é irredutível, que ela é irredutível. Não é confessar que o seu filho é isto ou aquilo. Não, confessa mais a palavra. Chama mais a existência, as bênçãos de Deus. Seja um crente de verdade. Nós devemos nos assumir. Tem muita gente mimimi, misericórdia, falando coisas que não devem. Se assuma mais na Escritura Sagrada. Viva mais pela fé, não por aquilo que você anda vendo. Só sabe assimilar, olhar e falar coisas negativas. Meu Deus, meu casamento. Meu Deus, minha saúde. Meu Deus, que família. Meu Deus, que emprego. Meu Deus, que salário. Meu Deus, isso. Meu Deus. Apaga tudo. Reinicia novamente. Começa a dar outros tipos de passos na sua vida. Como um nascido de Deus. A Bíblia diz que aquele que é em Cristo uma nova criatura, as coisas velhas ficam para trás. Então, a partir de hoje, apaga todo o negativismo da sua vida, tira tudo que não presta, tira palavras que não vão acrescentar nada e viva pela fé. Viva segundo aquilo que Deus declara. Pare de falar o que não deve. Em relação ao filho, a Bíblia diz que ele é semente bendita, então é assim que tem que ser visto. O seu casamento que Deus uniu, o homem não separa. Casou? Casei. Agora lute pelo seu casamento. Não fica aí jogando piadas, escrevendo o que não deve nas mídias sociais. Não, lute por aquilo que você acredita e principalmente por aquilo que Deus declara. Se Deus declarou algo, viva segundo a palavra. É isso que está dizendo aqui. Nós devemos agir de outro jeito, porque andamos por fé e não por vista. Ande mais por fé. Ande mais pela palavra. Viva mais como um nascido de Deus. Aí com toda tranquilidade você vencerá as adversidades, conforme lá está escrito, voltando para a 1ª carta de João 5:4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Se você é nascido de Deus, você tem que vencer este mundo. Não tem que aceitar a derrota, fracasso de forma alguma. E ele diz, e esta é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. É a tua fé que faz vencer. A fé é a palavra. É quando você passar a viver pela fé, citando, confessando, falando conforme a palavra de Deus
em nome de Jesus. Amém, Pai? Eu quero orar por esta pessoa que me assiste, clamar aos céus o teu socorro, clamar aos céus, ó Deus, a manifestação do teu poder. Hoje, sexta-feira de libertação, entra, meu Pai, com a tua providência na vida desta pessoa, e eu lhe peço, muda completamente a história dela, para a tua glória, em o nome de Jesus. Que toda enfermidade, que toda mandinga, que todo trabalho de macumba, toda obra do diabo, coisa feita, coisa mandada, seja repreendido, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa encher o coração desta pessoa e ela possa se levantar, andar confiante como a nascida de Deus, ou determinando a sua vitória para a tua glória, em o nome de Jesus. Diga graças a Deus, toma posse desta palavra. Viva da maneira que Deus disse que é para você viver. É assim que nós devemos olhar, é assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos confessar em nome de Jesus. Hoje é sexta, domingo, Santa Ceia. Eu espero por você, aqui na Igreja da Graça da cidade de Maracaju, Rua Comandante Camisão, número 680. Nós temos culto às 8, como também às 19 horas. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.